Bom dia a todos e a todas. Eu sou Suzana Seives, professora de História da UNEB. Já atuei no campus de Conceição do Coité e atualmente estou no campus de Santo Antônio de Jesus, atuando também no programa de pós-graduação em História Regional e Local. Hoje eu vim aqui apresentar a publicação da minha tese, A Lei da Exclusão, a convivência entre cristãos novos e cristãos velhos na Bahia Setecentista, fruto da minha tese de doutorado, defendida em 2002. Depois de 14 anos, consegui desengavetar essa tese, que continua atual, posto que é um trabalho ainda inédito em relação a estudos sobre os cristãos novos e a Inquisição no século XVIII. Os cristãos novos, para quem não sabe, são a geração convertida dos judeus que foram convertidos à força por Dom Manuel em 1497 e os seus descendentes. Então nós trabalhamos aqui com a descendência desses judeus que foram forçadamente convertidos ao catolicismo e que passaram a significar uma população que trazia no seu sangue, não é, a religiosidade judaica. E assim a Igreja Católica os considerou herege e, por serem católicos, poderia então julgá-los como desviantes da fé católica, como hereges. Então, o meu estudo ele vai abordar uma comunidade cristã nova que se estabeleceu na Bahia a partir do início do século XVII, a partir de 1700 mais ou menos, quando chegam as primeiras famílias, e que eu vou abordar nesse trabalho a integração dessas pessoas na sociedade baiana, a partir da observação das suas atividades econômicas, do desenvolvimento, do desempenho das suas atividades econômicas, das associações comerciais que se faziam com os já estabelecidos na capitania da Bahia, tanto cristãos novos como, sobretudo, cristãos velhos. Trato da solidariedade que estava imanente nesse grupo de cristãos novos, inclusive fortalecendo o grupo ao receber pessoas que vinham de Portugal e aqui se estabeleciam. Também trato da religião, da religiosidade desses indivíduos, apontando o que de judaísmo permaneceu na memória dessas pessoas, uma vez que eles estavam distantes por séculos de qualquer literatura rabínica, de qualquer contato com a religião judaica oficial, permanecendo na memória apenas aqueles resquícios dos seus antepassados, ao lado, né, de práticas religiosas católicas que eles eram obrigados a observar por serem oficialmente cristãos. Então, esse estudo ele foi possível pela leitura de processos inquisitoriais contra esses cristãos novos que chegaram aqui na Bahia. O primeiro deles foi o de Félix Nunes de Miranda, que foi sentenciado à fogueira, e a partir das informações nele contidas, eu consegui constituir uma comunidade cristã nova que de 174 homens e 90 mulheres. Mais pessoas foram colocadas nesse rol da comunidade, no entanto, elas foram apenas mencionadas e não necessariamente presas ou denunciadas pelo crime de criptojudaísmo, que é a prática secreta do judaísmo. No primeiro capítulo, então, eu abordo a chegada dessas pessoas, a origem delas, quem eram os pais, quem eram os filhos, como eles chegaram aqui na Bahia, em que época chegaram, as situações familiares. Depois eu passo para o segundo capítulo, quando eu abordo as atividades socioeconômicas, também os bens que eles tinham, né, possível de serem detectados através dos inventários que são obrigatórios ao processo inquisitorial, e são inventários em vida, significando que a gente pode, dentro de uma perspectiva histórica, observar em outros arquivos o inventário pós-mortem e comparar com o em vida para ver qual foi o montante de bens acumulados por esses indivíduos. No terceiro capítulo eu vou falar sobre a memória religiosa. No capítulo eu trato exatamente do que da memória judaica permaneceu na oralidade dessas famílias, dessas pessoas, porque eles estavam há muito tempo distantes de qualquer literatura e contato com a religião judaica oficial,
e mantinham, né, na tradição familiar da celebração do Yom Kippur, da celebração do Shabat, mas também, e isso às vezes gerava um conflito interno na alma desses indivíduos, ficavam, por praticarem, serem obrigados a conviver dentro do catolicismo, ficavam muitas vezes com uma fé ambígua. Que é o caso, por exemplo, desse Félix Nunes de Miranda, que foi levado à fogueira por se dizer cristão e não se confessar praticante do judaísmo. No último capítulo, então, eu trato um pouco sobre a atuação do Santo Ofício na Bahia, nos primeiros 40 anos, quando esteve à frente da maioria das ações inquisitoriais o comissário João Calmon. E aqui eu vou mostrando um pouco como que o Santo Ofício começava a atuar a partir da investida dos comissários, dos familiares do Santo Ofício. Enfim, é um quadro panorâmico da situação dos cristãos novos nessa primeira metade do século XVIII. Estudos sobre os cristãos novos na Bahia ainda são incipientes. Nós temos sobre outras áreas, temos sobre o funcionamento da Inquisição, sobre outros crimes. E esse livro ele tem a pretensão de vir a colaborar com os estudos sobre os cristãos novos na Bahia no século XVII, que foi realizado pela minha orientadora, a professora Anita Novinsky, e eu trago esse panorama para o século XVIII. Então é uma leitura que estende-se a todos aqueles que tenham curiosidade em conhecer a história dos cristãos novos na Bahia, a história dos cristãos novos no Brasil, aos estudantes de história, né, aos profissionais da área, para que a gente agora comece a perceber que esses indivíduos que se distinguiam da população portuguesa pela sua origem judaica, né, os cristãos novos distintos dos cristãos velhos, possam vir a ser considerados dentro das suas particularidades, dentro das suas idiosincrasias. Eu agradeço então a todos e aqui está o nosso livro que pode ser adquirido por quem assim desejar. Muito obrigada.